Olha só, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, retirou nesta quinta-feira o sigilo da decisão que autorizou uma nova fase da Operação Sem Desconto, que investiga desvios em aposentadorias e pensões pagas pelo INSS. De acordo com a decisão, a Polícia Federal chegou a pedir a prisão do senador Weverton Rocha, do PDT do Maranhão, aliado do governo no Congresso, e de Adroaldo Portal, então número 2 do Ministério da Previdência Social. Apesar da gravidade das suspeitas, a Procuradoria-Geral da República se manifestou contra as prisões. E diante disso, o ministro André Mendonça autorizou apenas mandados de busca e apreensão contra o senador e determinou o afastamento imediato e a prisão domiciliar de Adroaldo Portal. O ex-secretário foi exonerado do Ministério da Previdência somente após o avanço da operação, o que levanta questionamentos sobre a atuação do governo na fiscalização interna da pasta responsável por gerir benefícios de milhões de brasileiros. A produção do Mundial Telenotícias conversou com o vice-líder da oposição na Câmara dos Deputados, o deputado Sanderson, e ele respondeu perguntas sobre esse assunto. Vamos ver. Deputado, como é que o senhor avalia essa operação da Polícia Federal que envolve um parlamentar aqui de dentro do Congresso? Eu analiso com bastante preocupação, porque, afinal de contas, um senador da República, que é vice-líder do governo do PT, com confiança do próprio governo Lula, já que ele foi o relator da indicação de Flávio Dino para o STF, ele é o relator também indicado para a indicação de Jorge Messias, a vaga do STF, então ele é um homem do núcleo duro do governo. E ele envolvido com um escândalo de corrupção. Teve busca e apreensão contra ele hoje. O ministro do STF, André Mendonça, é que autorizou e determinou as buscas, mas estamos aí, muito provavelmente, diante de mais um grande escândalo de corrupção, que inicia a partir da tomação de dinheiro dos aposentados, mas ninguém sabe onde vai parar, porque uma investigação iniciando pode trazer envolvimentos em outros segmentos. Então, primeiro, parabéns à Polícia Federal e ao ministro André Mendonça pela coragem e pela determinação em fazer essa operação, mas, mais uma vez, o governo do PT, a esquerda, envolvida em escândalos de corrupção. Essa tomação de dinheiro, essa roubalheira aos aposentados, não pode ficar impune. Além da devolução dos dinheiros, os responsáveis, todos os responsáveis devem pagar com todo o critério da lei. A ação da Polícia Federal autorizada pelo ministro André Mendonça, ela confirma a gravidade da questão do roubo aos aposentados. A CPMI está indo muito bem, o relator, inclusive, o deputado federal Alfredo Gaspar, tem dado ótimas diligências, tem feito ótimas diligências, tem determinado ótimas ações de investigação. Agora, importante de tudo isso é que nenhum corrupto, ladrão dos aposentados, permaneça imune à punição. Esse senador de hoje, esse senador que foi buscado hoje, tem muito a explicar e, inclusive, ele tem que falar na CPMI. Os governistas blindaram esse senador, como também blindaram, por exemplo, o irmão do Lula, e blindaram também o filho do Lula, mas nós precisamos ouvir todo mundo, investigar os fatos em toda a sua extensão, para que ninguém, nenhum corrupto, passe impune. Para finalizar, deputado, hoje o presidente Lula está fazendo um balanço das atividades dele. Eu ouvi há pouco ele dizendo que está muito satisfeito com o que entregou até o final do ano. Qual que é a avaliação do senhor? Eu, como vice-líder da oposição, inclusive, posso dizer que o governo do PT é um conjunto vazio. Não tem nenhum programa de interesse nacional sendo levado adiante. A economia, infelizmente, em petição de miséria, a segurança pública um caos, a educação brasileira indo de mal a pior, a saúde pública uma tragédia. Então, não tem nada a comemorar. E por isso, nós aqui no Congresso Nacional, para 2026, vamos estar muito unidos, organizados, para que nenhuma sandice do governo federal, nenhuma ação irresponsável de Lula siga adiante. Temos que ter toda a atenção possível aqui no Congresso para que
a população brasileira não seja prejudicada a partir de uma ação irresponsável do Palácio do Planalto. E olha só essa, Roberta Luxinger é a advogada e consultora que ganhou projeção nacional após se tornar conhecida em reportagens e registros públicos relacionados a uma herança de alto valor apontada à época como milionária. O caso dela a colocou em evidência no meio jurídico e empresarial, ampliando a presença dela em círculos de poder e relações políticas. Amiga íntima de Renata Abreu, esposa de Lulinha, Roberta apareceu em imagens públicas, inclusive em registros de comemoração da vitória de Lula nas eleições de 2022. Esse vínculo passou a ser observado com mais atenção após o nome dela surgir em investigações da Polícia Federal, que apuram um esquema de fraudes no INSS, no contexto da Operação Sem Desconto. Por isso, hoje, nesta quinta-feira, o nome dela surgiu nas investigações da Polícia Federal. E segundo as apurações, Roberta Luxinger é mencionada nos autos como parte da rede de relações analisadas pela PF. Até o momento não há informação de prisão ou condenação, mas a inclusão do nome na investigação levou ao aprofundamento das diligências e aumentou ainda mais a repercussão política do caso. A citação acontece após a derrubada de sigilos por decisão do ministro André Mendonça e contribui para elevar a pressão sobre o governo ao conectar a investigação a figuras próximas ao núcleo familiar do presidente. A Polícia Federal segue analisando documentos, movimentações e vínculos e não descarta novas medidas. Vamos conversar agora com o nosso professor Marcos Pisolato. Olá, Pisolato, mas a cada dia é uma pancada. E foi só o ministro derrubar o sigilo. Olha só, essa mulher que aparece aí, de acordo com a Polícia Federal, investigada nas ações irregulares do INSS, é ligada, muitíssimo ligada. As duas têm tatuagens iguais com a mulher do Lulinha. E ela aparece justamente numa ligação envolvendo o Careca, na mesma investigação envolvendo o Careca do INSS,